Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marco Júnior e nós vamos então dar continuidade aí à nossa aula de Geografia, iniciando aí o capítulo 1, Iniciando o capítulo 1 do livro 4 de Geografia, tá bom? Com o tema Tecnologia que auxilia o campo. Neste capítulo você vai estudar de que forma a tecnologia pode auxiliar na realização das atividades desenvolvidas no campo. Bom, logo na abertura aqui do nosso livro 4, no capítulo 1, nós temos aqui um rapazinho segurando aqui como se fosse um tablet, com algumas informações, tá certo? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, ó. Algumas informações aí sobre essa planta, temperatura, água, crescimento, enfim. Ele está segurando aí como se fosse um tablet com algumas informações sobre essa planta. Bom, isso nos remete a uma coisa, isso nos fala, pessoal, de tecnologia que hoje, são utilizadas no campo, que são utilizadas na agricultura. Para quê? Para aumentar a produção de alimentos. Então é sobre isso que nós vamos falar neste capítulo, tá certo? Tecnologia que auxilia o campo. Então esse alimento que chega à sua mesa, ele teve todo um trabalho, antes para ele poder chegar à sua mesa, tá bom? Teve todo um trabalho de técnicos, de cientistas e de produtos tecnológicos que fazem com que essa produção de alimento ela aumente a cada dia, tá certo? Então, neste capítulo, você vai estudar de que forma a tecnologia pode auxiliar na realização das atividades desenvolvidas no campo. Conversa vai. Você sabia que os alimentos que consumimos no dia a dia são produzidos com a ajuda de algumas tecnologias? Observe detalhadamente a abertura do capítulo e discuta com os seus colegas sobre as seguintes questões. O que será que o cientista está fazendo? O que mais chamou a sua atenção nessa imagem? Nós já acabamos de falar sobre isso. Conversa vem. Você conhece alguma ferramenta tecnológica que contribui para a produção de alimentos? Se sim, qual? Como você acha que será o futuro da agricultura? Registre suas respostas na linha abaixo. Então você vai fazer essa atividadezinha, tá bom? Vai ser a nossa atividade aí para casa, tá bom? Mas, dando continuidade aqui ao nosso assunto, nós vamos começando aqui falando um pouco sobre a história da agricultura, tá certo? Olha só, podemos considerar a agricultura, de um modo geral, como um grande avanço da humanidade. A agricultura permitiu que a nossa sociedade se desenvolvesse e que o número de pessoas no mundo crescesse cada vez mais. Bom, é muito importante para nós, a questão da agricultura. Nós sabemos, já estudando em outros assuntos, que com certeza você já viu, sobre a revolução da agricultura, que aconteceu há muito tempo atrás, Ela marca até a passagem de uma era para outra, de um tempo para o outro, que é a passagem do Paleolítico para o Neolítico. Então, quando o homem ele desenvolve a agricultura, aí alguns livros abordam como o surgimento de uma nova era, que é a questão do Neolítico, O período do Neolítico começa, quando o homem ele começa a desenvolver a agricultura, porque antes ele vivia da caça e da coleta, tá certo? Então, alguns livros trazem isso, mas é a partir do momento que ele começa a plantar, que ele aprende a plantar e que ele aprende a colher aquilo que ele plantou, tá certo? Aí começa um novo tempo para o homem no mundo. E essa agricultura, ela se desenvolveu ali na chamada zona fértil, tá certo? Ali no chamado crescente fértil, No crescente fértil, que está localizado entre o rio Tigre e o rio Eufrates. É o que ele vai abordar aqui nesse parágrafo, tá certo? Que é sobre o crescente fértil. Então, desde ali, pessoal, até os dias de hoje, houve avanços nessa agricultura. Avanços que propiciaram, então, o aumento na produção de alimentos. E é sobre isso que nós vamos falar, tá certo? Passe aí para a página 152, Tecnologia e Produção de Alimentos. Tecnologia e Produção de Alimentos. No início, a vida dos seres humanos era mais difícil, pois dependia exclusivamente de produtos fornecidos pela natureza. Olha só, o ser humano ele era totalmente dependente somente da natureza, das questões climáticas,
tá certo? Não havia nenhuma interferência do ser humano na questão da produção de alimentos. Ele simplesmente plantava e esperava totalmente pela natureza para que aquele produto viesse a ser, né, colhido por ele. Isso quando tinha uma boa colheita, tá certo? Então ele era muito dependente da natureza. Mas com o passar do tempo, ó, continuando aqui na leitura, e com o desenvolvimento da agricultura, houve um aumento na disponibilidade, de alimentos, gerando o que chamamos de excedente, em que se produz mais do que é necessário. Com isso, nem todas as pessoas precisaram se envolver na tarefa de conseguir recursos para a sobrevivência, e algumas puderam se dedicar a aperfeiçoar a agricultura, as ferramentas e os diversos objetos. Podemos admitir que as novas técnicas usadas na agricultura possibilitaram que atualmente tenhamos diversos confortos à nossa disposição. Bom, um desses produtos, pessoal, um desses equipamentos que foram produzidos para poder aumentar essa produção é a questão do arado, né? O arado. O que é o arado, né? O arado ele é um equipamento que ele é utilizado para poder arar a terra e preparar aquela terra para ser plantada. Tá certo? Aqui nós temos uma imagem que mostra isso. Este homem utilizando esse arado, né, de madeira, tá certo? E ali nós temos um animal, um boi, né, puxando esse arado. Então essa é uma técnica muito antiga que serve para preparar a terra para ser plantada a semente, tá certo? Então, em alguns lugares foram desenvolvidos esse arado, que passou de ser de madeira para ser de ferro, né? Ter um produto mais resistente, tá certo? Hoje é utilizado produtos mais avançados do que este. Mas aqui o autor quer explicar que é o seguinte, que nem todas as pessoas têm acesso a essa mesma tecnologia. Então, em muitos lugares ainda é utilizado esse arado, ou de madeira, ou de ferro, né? Dessa forma aí como nós estamos vendo, o que já é algo ultrapassado, né? Hoje nós já temos novas tecnologias que propiciam o aumento aí na produção de alimentos, tá certo? Então essa foi uma das técnicas primeiras, né, que surgiu para a produção de alimentos, que foi a questão do arado. Passando mais adiante, pessoal, nós temos a Revolução Verde. É a partir, então, da Revolução Verde que nós vamos ter um avanço maior nessa questão de tecnologia para a produção de alimentos. Ao longo dos primeiros 10 mil anos da atividade agrícola, muitas modificações foram feitas e diversos incrementos técnicos e tecnológicos foram desenvolvidos. No entanto, nada se compara com o que ocorreu a partir de 1950 e 1960. Veja só, 1950, 1960. Trazendo para o contexto, pessoal, da época, era um período onde o mundo estava vivendo o chamado pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, que ela terminou em 1945. Então, esses anos seguintes, né, nós chamamos de pós-guerra, o mundo ele estava arrasado, principalmente a Europa, né, devido aos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Então, os efeitos da Segunda Guerra Mundial, um deles foi a fome que foi gerada na Europa. Por quê? Porque a linha de produção de alimentos ela foi prejudicada devido à guerra que ocorreu, que foi a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu principalmente no território europeu. Tá certo? Então, o autor ele vai explicar aqui essa questão de que o mundo estava vivendo pós-guerra, de que estava passando por dificuldades, principalmente o continente europeu, devido às consequências da guerra. Com isso, muitas pessoas passaram fome, né? Muitas pessoas vieram a passar fome porque a produção de alimentos ela foi prejudicada. Aqui nós temos a imagem de duas crianças, ó, procurando entre os escombros, né, aí da Segunda Guerra Mundial, né, procurando aí entre esses destroços alimentos para poder sobreviver. Então isso nos mostra que a Europa ela passou por uma grande dificuldade para ter essa produção de alimentos, tá certo? Então surgiu a necessidade, pessoal, de ter novas tecnologias para aumentar essa produção de alimentos. Surgiu essa necessidade. É aí que vai acontecer o que nós chamamos de Revolução Verde, tá certo?
Essa revolução verde. Então, o que foi essa revolução verde? Ora, foi o incremento de novas tecnologias para aumentar a produção de alimentos. Tá certo? Vão ser criados vários produtos para poder aumentar essa produção de alimentos. Novas tecnologias vão surgir no campo, né? A chamada revolução verde. Passando mais adiante, nós vamos ter esse rapaz aqui, ó. Os efeitos imediatos na produção de alimentos foram tão significativos que renderam a Norman Borlaug o Prêmio Nobel da Paz, no ano de 1970, quando as alterações ocorridas na agricultura, em especial nos Estados Unidos da América e em países da Europa Ocidental, ficaram conhecidas como Revolução Verde. Então, esse rapaz aqui, ele foi um dos responsáveis, é considerado aí o pai da Revolução Verde, porque ele desenvolveu técnicas, certo, para aumentar a produção de alimentos, principalmente do trigo, tá certo? Então, através dessa Revolução Verde, vai surgir novos produtos. Com a Revolução Verde ocorreram diversas modificações nas práticas agrícolas. A seguir, vamos conhecer algumas dessas principais. Principais modificações, vamos lá. Dentre elas, máquinas agrícolas. Vão começar a surgir novas máquinas, tá certo? Máquinas agrícolas. A partir do século XIX surgiu o primeiro trator, impulsionado por um motor movido por combustível, inicialmente pela queima de carvão ou lenha, nas chamadas máquinas a vapor. Os maquinários agrícolas eram difíceis de ser produzidos e extremamente caros. Por conta disso, apenas os produtores muito ricos podiam utilizar esse tipo de implemento, ficando a cargo dos trabalhadores braçais a maior parte do trabalho agrícola. Tá vendo? Então, assim, pessoal, antigamente, somente esse pessoal com mais condições, né, tinham essa condição de poder adquirir essas máquinas. Mas com a Revolução Verde, mais pessoas vão ter acesso a novos tratores, agora movidos a diesel, certo? Que vai dar uma potência maior para essas máquinas e vai aumentar, então, a produção de alimentos. Então, esse maquinário, que também era muito utilizado, o trabalho braçal, né? As pessoas no campo era muito utilizado o trabalho braçal, ou seja, o cara ia lá com a sua força humana, né, trabalhar no campo. E isso dificultava a questão da produção de alimentos. Com a Revolução Verde vai ser incrementado maquinário, mais máquinas vão ser colocadas no campo. E aí vai haver essa substituição, né, do trabalho humano pelo trabalho das máquinas. Ou seja, vai acontecer aquilo que nós chamamos de a industrialização do campo, o que vai aumentar a produção de alimentos. Vocês estão entendendo? Então, quando se coloca mais máquinas para trabalhar no campo, essa produção ela aumenta, porque ela faz o serviço de vários homens ao mesmo tempo. Entenderam? Então, é um trabalho braçal que está sendo substituído pelo trabalho das máquinas e assim aumenta-se a produção. Um desses exemplos, pessoal, é essa máquina aqui, que é a chamada de colheitadeira. Ela consegue, em poucos minutos, colher, né, vários e vários quilos aí de alimento, tá certo? Ela está colhendo aí, tá certo? E colocando nesse trator ao lado. Já pensou se isso fosse feito de forma manual? Ia demorar muito, né? Mas, como é feito com a máquina, é feito num tempo menor. E assim aumenta-se a produção. Vocês estão entendendo? Essa máquina é chamada de colheitadeira. Rapaz, máquina aí forte, né? Que ela colhe esses grãos e coloca aí dentro desse trator. Tá ok? Bom, dando continuidade aqui, pessoal. Um outro fator que vai aumentar a produção de alimentos no campo é quando vai ser trabalhada a questão da tecnologia em sementes, fertilizantes e defensivos. Tá certo? Mas isso nós vamos abordar na nossa próxima aula, tá bom? Para não se prolongar muito. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Aí na próxima aula a gente continua para falar a respeito dessas tecnologias, onde vai haver também a modificação das sementes, né? Nós chamados transgênicos, né? Que são aquelas sementes que são modificadas, tá certo? Enfim, nós vamos abordar isso na nossa próxima aula. Aí nós vamos fazer a atividade, tá bom? Da página 151, no Conversa Vem. Aí você faça aí no seu lar, tá bom? Na página 151,
você vai fazer essa atividade aqui, ó. Conversa bem, tá ok? A todos, obrigado pelo carinho da sua atenção e nós voltamos à nossa próxima aula. Tchau, tchau.